Olá, queridos irmãos e irmãs. Que bom que estamos juntos nesse dia para compartilharmos a palavra de Deus tão abençoada, tão poderosa para as nossas vidas, não é mesmo? Hoje nós vamos falar de uma jovem cheia de coragem, de determinação, que não hesitou em fazer um pedido ao seu pai. Não hesitou falar ao seu pai aquilo que ela de fato precisava. E que por causa dessa sua ousadia, dessa sua coragem, ela conseguiu transformar a terra seca em que ela vivia numa terra frutífera e abençoada. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a atitude da mulher, de uma jovem chamada Axa. A Bíblia nos traz relatos breves, mas interessantes sobre essa moça, sobre essa filha de Caleb. Olha só, Josué capítulo 15, medite comigo, no versículo 17 ao 19 nos diz assim: Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. E diz assim: então Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa, em casamento. Quando Axa foi morar com Otiniel, ela insistiu com ele que pedisse ao seu pai algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer, querida? E ela respondeu: eu quero um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também fontes, algumas fontes de água. Então, Caleb deu a ela fontes que ficavam nas terras altas e nas terras baixas. Isso está em Josué capítulo 15, versículos 17 a 19. Axa era filha de Caleb e a sua história ocorreu durante as conquistas da terra de Canaã. Você pode conhecer melhor essa história dessas conquistas da terra de Canaã no livro de Josué, os capítulos 14 e 15. Naquele tempo, Josué, já idoso, ele falava sobre a sua fragilidade e desejava então separar, dividir as terras que foram conquistadas, terras que eram dadas por Deus, a terra que manava leite e mel. Então, Caleb se apresenta diante de Josué e pede o Monte Hebron, prometido a ele pelo Senhor e também por Moisés anteriormente. Axa passou então boa parte da sua vida vivendo essas experiências, vendo as conquistas e o anseio do pai pela terra prometida. Axa já adulta e é dada então como esposa a Otiniel, e como presente de casamento eles recebem uma terra, uma porção de terra, e a terra era seca. Axa e Otoniel não ficaram tão satisfeitos com essa terra. Então, Axa faz um pedido ao seu pai. Axa vai até o seu pai e faz um pedido, dizendo: você me deu uma terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Caleb, diz a palavra, deu a ela fontes de águas inferiores e também as superiores. Axa significa adornada ou rompedora de véus.
E quando nós fazemos, né, uma comparação, uma aplicação do nome dessa moça, Axa, e a história de vida que ela tem, nós entendemos por que desse pedido tão contundente ao seu pai. Axa recebeu de herança uma terra seca. E a porção de Caleb era chamada de Negueb de Caleb, ou seja, era um lugar muito seco. Talvez você pudesse pensar, mas puxa vida, ela poderia então pedir então uma outra terra a seu pai. Mas não, Axa não tinha isso no seu coração. No seu coração havia coragem e havia o desejo de adornar a terra recebida. Ou seja, ela pensou em como ela poderia tornar essa terra habitável, como ela poderia tornar essa terra boa. Então, ela não pede para trocar a terra, mas ela faz um acréscimo. Ela diz: você poderia me dar fontes de água. Quando nós temos lutas, né, nosso primeiro desejo, queridos, é abandonar, é trocar a terra, é dizer, não dá, para mim não vou dar conta disso, eu prefiro que você troque, Deus, eu prefiro que o Senhor mude isso. Mas Axa me ensina e nos ensina nesse dia que nós podemos adornar as terras desafiadoras que recebemos. Adornar situações que nós vivemos, que são difíceis para nós, que exigem de nós perseverança, que exigem de nós disciplina, diligência, que exigem de nós criatividade, que exigem de nós tempo de oração e busca da direção de Deus nas nossas vidas. Axa, ela faz esse pedido interessante ao seu pai. Ela diz: pai, me dá as fontes. Isso significa, queridos, que Axa, ela vai e ela pede ao seu pai e ela traz, então, esse toque de Deus, né? Ela fala assim, olha, a terra é seca, isso é verdade, pai. A terra é difícil, isso é verdade. Mas o que é que eu posso fazer para tornar esse lugar habitável? Axa, que também significa rompendo véus, ela rompeu uma grande barreira. Ela não ficou chorando, reclamando ou então acomodada, né? Dizendo, já que eu recebi essa porção, então vai ficar assim. Mas ela se sentiu impelida a ir, a fazer, a pedir. Então ela tinha uma visão de Deus para aquele lugar. Ela tinha uma visão a respeito do seu futuro e ela pediu para quem de fato poderia respondê-la e que poderia mudar o que fosse necessário, alguém que poderia fazer e acrescentar coisas para ela e mudar a história. Foi o seu pai. Ela pediu e ela recebeu. Ela pediu fontes de água, diz a palavra. Como eu falei, ela poderia ter pedido para trocar a terra, mas ela não pediu dessa forma. Ela pediu as fontes. Ela pediu aquilo que de fato era algo que ia enriquecer, florescer a terra. Isso diz para nós nesse dia que perseverança e coragem são necessários para viver a nossa vida. Ela não hesitou em ir atrás do que ela queria diante daquela terra seca, mas ela viu além da terra seca. Ela viu que aquela terra poderia ter águas, poderia ter fontes. Então ela pede ao seu pai, sabendo que o seu pai iria respondê-la. E dessa forma ela torna a terra seca numa terra frutífera, né? E para Axa ter essa atitude de pedir ao pai e pedir as fontes ao pai, ela precisava crer que ele iria dar, que ele iria responder. Então essa característica de uma pessoa, né, de homem e mulher de Deus que tem uma visão a respeito da situação que está vivendo, mas que não se acomoda, mas que não senta e chora e reclama, mas que deseja e tem uma visão para aquele lugar e busca melhorar, e busca transformar, e busca adornar o lugar e a situação em que está vivendo. Porque quando nós falamos com Deus, como nós pedimos a esse Pai amoroso, né, que nós temos, nós precisamos
crer que Ele nos dará. Ele nos desafia, nos dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Axa recebeu a sua herança e não desperdiçou essa herança, não quis trocar essa herança. Ela simplesmente, por causa da visão que ela tinha para aquele lugar, ela foi ao Pai e ela pediu as fontes, adornou o lugar e recebeu aquilo que ela pediu. Nesse dia eu quero refletir com você, pensar com você o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido ao longo da nossa vida. O que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido muitas vezes. Temos um neguebe nas nossas vidas, temos uma situação de dificuldade, de luta na nossa vida, e o que é que nós podemos fazer com esse neguebe, com essa situação? Como nós reagimos diante das situações difíceis que são apresentadas a nós, que não são como nós esperávamos na nossa vida? Como é que nós reagimos? Nós temos adornado e buscado as fontes no nosso Deus? Temos olhado ao nosso redor e falamos assim: puxa, é difícil, mas o nosso Deus, o meu Pai, eu vou pedir a Ele pode. Como é que nós temos reagido diante das situações? Vamos pedir que o Pai venha trazer fontes de água para cada um de nós, amém? Que nesse dia você e eu possamos, diante das terras secas, dos desafios da nossa vida, termos um espírito manso e tranquilo e clamarmos e falarmos com o nosso Pai, nos achegarmos ao nosso Pai, porque a Bíblia diz que nós devemos achegar a Ele, achegarmos a Ele para acharmos socorro em ocasião oportuna. Que nós possamos buscar ao Senhor diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, e que nós possamos, em nome de Jesus, assim ganhar as fontes de água. O Salmo 126, ele fala dessas torrentes de água. O Salmo 126 fala sobre esse neguebe que floresceu. Então, querido, em nome de Jesus, que você e eu possamos observar o exemplo de Axa, e que neste dia você e eu possamos buscar a presença do Senhor e pedir as suas fontes, os seus recursos. Ele tem para dar. Amém? Queria que você seja assim ricamente abençoada pelo Senhor nesta semana, neste dia, que você seja fortalecido, encorajado e animado pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí, dias gostosos e que nós como igreja possamos ser fortalecidos, em nome de Jesus. Um abraço para você.